Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Adriano e antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu gostei, compartilhe o vídeo e vamos lá. Hoje eu quero falar sobre o assunto a decisão de não se contaminar com o pecado. Esse é o assunto e é o assunto que eu quero trazer para nós. A decisão de não se contaminar com o pecado. A Bíblia vai falar na primeira carta de João, nas epístolas de João, no capítulo 2 e no versículo no capítulo 2 e no versículo 15, a Bíblia vai nos falar, que a Bíblia vai dizer: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então entenda que aqui está dizendo, João está dizendo: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por isso que eu trouxe o tema: a decisão de não se contaminar com o pecado. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Deus, Ele ordenou ao seu povo que não amasse o mundo, ou seja, as coisas do mundo. Verdade? Então, louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero dizer com isso? O que é as coisas do mundo? É o orgulho, a imoralidade sexual, o egoísmo, o materialismo, a vaidade, a futilidade, a briga por dinheiro, posições, prazeres e outros interesses. Por isso que eu trouxe a palavra: a decisão de não se contaminar com o pecado. No vídeo que eu escrevi, fala memória, semana passada, eu falei sobre a fé em tempos difíceis. E eu falei um pouco sobre um jovem chamado Daniel, e os outros amigos, Ananias, Misael e Azarias. Eu falei que eles tinham ido levado cativo para a Babilônia, e eles foram levados ali para a Babilônia, e no capítulo 1, no versículo 8, a Bíblia vai dizer que Daniel assentou em seu coração para não se contaminar com os manjares, com a bebida, com as coisas do rei. Por quê? Porque era impuro para eles. Então Daniel ele propôs em seu coração de não se contaminar com aqueles manjares, porque eles eram judeus, israelitas. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles eram povo judeu, e os seus pais, creio, a Bíblia não fala, mas os seus pais ensinavam eles como se comportar. A Bíblia vai dizer que como se comportarem, Então o rei, ele deu ordem ali para que trouxesse pessoas da linhagem nobre, da linhagem real, e que eles não tivessem defeitos, fossem famosos em aparências, em ciência, eles tivessem um entendimento, um conhecimento, e para quê? Para que eles tivessem a habilidade para viver no palácio. Então eles tinham que ser pessoas, e lá eles trouxeram
chefe dos Nabucodonosor trouxeram eles para a Babilônia, esses jovens. Então Daniel, Ananias, Azarias, Misael, esses 4 jovens eles foram, mas Daniel ele se destacou por algo, que ele propôs em seu coração de não se contaminar com os manjares do rei. O que eu quero dizer para isso é que nós também temos que propor em nossos corações de não se contaminar com os manjares, com as coisas que o mundo nos traz. Por isso que eu disse, não ameis o mundo, né? Por quê? Porque se nós passarmos a amar o mundo, o amor do Pai não está em nós. Então nós não amamos o Pai, né? E eu falei, quando eu falo não ameis o mundo, não estou fazendo exceção de pessoa. Nós temos que amar as pessoas. Nós temos que amar a cada um da forma que ele é. Mas também nós não podemos praticar aquilo que eles praticam, né? Mas nós temos que amar. A Bíblia diz que Jesus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então nós temos que amar eles, mas também nós não podemos compartilhar o que eles praticam. Mas nós temos que amar eles sim. Nós temos que amar o traficante, nós temos que amar o bêbado, nós temos que amar a prostituta, nós temos que amar todos. Mas nós temos que tomar uma decisão de não se contaminar com as práticas do pecado. Então Daniel, ele tomou essa decisão, ele propôs em seu coração de não se contaminar. Por quê? Porque Paulo, ele vai escrever em Filipenses, no capítulo 5, e no capítulo 2, perdão, e no versículo 5, que nós devemos ser, o quê? Irrepreensíveis, sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandecemos como astro no mundo. Quando fala astro, fala dos planetas, das estrelas. Você olha de noite e vê o brilho. Então nós temos que ter esse brilho dentro de nós. Por quê? Porque o Evangelho de Mateus, louvado seja o nome do Senhor, o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no verso 3, no verso 13 e 14, ela vai falar sobre, louvado seja o nome do Senhor. Jesus vai dizer que nós somos sal da terra e luz do mundo. Quando o cristão ele toma a decisão de não se contaminar com o pecado, louvado é o nome do Senhor Jesus, ele se torna o sal da terra e a luz que ilumina o mundo de trevas. Então quando nós tomamos essa decisão, nós passamos a ser sal e luz que ilumina, que ilumina, e aonde tem trevas ela tem que sair. Por isso que nós temos que tomar essa decisão. Após nós temos ter tomado essa decisão de não se contaminar com o pecado, aí entra algo muito importante que eu quero falar, louvado é o nome de Jesus, que também vai estar escrito na palavra do Senhor, que lá no Salmo 1 vai falar: bem-aventurado o varão que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, né? E nem se assenta nas rodas dos escarnecedores, mas tem o prazer, o desejo de meditar de dia e de noite na palavra, na lei do Senhor, na Bíblia. Então, aqueles que têm um prazer, têm o desejo de ler a palavra do Senhor, ele não vai receber conselhos que vai se afastar do Senhor, ou seja, ele vai tomar essa decisão de não se contaminar com o pecado, né? E para isso tem a vacina contra o pecado. Veja que os médicos, cientistas, eles, quando chega uma doença, algo, eles já correm para procurar
procurar a vacina contra aquele vírus, né? Então, a nossa vacina contra o pecado, contra esse vírus do pecado, sabe o que é? É a palavra. Por quê? Porque a palavra do Senhor vai dizer lá em Salmo 119, no versículo 11, que vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não pecar contra ti. Ou seja, então veja que Daniel, ele tomou uma decisão, ele escondeu, ele guardou a palavra de Deus para não pecar contra Deus. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que tomar essa decisão, essa vacina contra o pecado, essa vacina contra esse vírus que é o pecado, e propor em nosso coração e guardar, esconder dentro do nosso coração. Por quê? Porque o Salmo 119 o Salmo 119 e os versículos 111 vai dizer: desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Então Daniel e os seus amigos, eles fizeram isso. Eles desviaram os seus pés, os seus caminhos dos mal. Para quê? Para observar a palavra do Senhor. Nós temos que fazer isso, nós temos que observar, nós temos que examinar as escrituras, para que nós possamos tomar essa decisão de não se contaminar com o pecado e tomar a vacina contra o pecado, que é a palavra do Senhor. É a raiz de Jessé, é aquela que penetra no coração, é aquela que ela vai até a alma. Ela é uma espada de dois gumes que ela vai cortando. Ela corta as medulas, ela vai até o profundo da nossa alma. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Então, nós temos que tomar essa decisão de não se contaminar. Depende de onde você está. Você pode estar na escola, mas você tem que ser luz. Se você estiver no trabalho, tem que ser luz. Se estiver na igreja, tem que ser luz. Se estiver na rua, tem que ser luz. Se morar no seu bairro, tem que ser luz para os seus vizinhos. Você tem que ser exemplo. Você não pode se contaminar com os manjares. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Aleluia. Que essa mensagem os irmãos venham guardar no coração, em nome de Jesus. Então que nós vamos tomar essa decisão de não se contaminar com o pecado. Fazer que nem Daniel saiu. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E já quero falar para os irmãos: se inscreva no canal, dê seu comentário, aí compartilhe o vídeo e até a próxima. Vou estar colocando outros vídeos em nome de Jesus, e você compartilhe.